curiosidades sobre a Catedral da Sé. Olá, eu sou o professor Alexandre Claro, da História Viva, o nosso programa da AFACE. E nós estamos aqui hoje no Marco Zero da cidade de São Paulo para estar falando um pouco da história e algumas curiosidades sobre esse importante monumento, sobre esse importante prédio religioso e cultural que é a Catedral da Sé. Esse é um novo quadro da TV AFACE, do História Viva. Cada lugar tem uma história. Então estaremos caminhando e conhecendo um pouco da história de São Paulo, nos seus vários monumentos, nos seus vários prédios, pois cada lugar tem uma história. Você sabia que a história da Catedral da Sé remonta ao período colonial? A primeira igreja que foi construída aqui, no que nós conhecemos como o Marco Zero da cidade, foi feita no ano de 1591. Posteriormente, nós vamos ter uma segunda igreja, fundada no ano de 1745. E a catedral, da forma como a gente conhece hoje, ela começa sua construção apenas no ano de 1913 e vai terminar no ano de 1954, durante aí o 4º centenário da cidade de São Paulo. Então, a forma como a gente conhece a catedral hoje, na realidade, ela é bastante dinâmica, porque houve uma série de transformações ao longo do tempo e isso acaba misturando com a própria história da cidade de São Paulo, ou mais especificamente da famosa Vila de São Paulo de Piratininga. O estilo da Catedral da Sé, o estilo arquitetônico, é o que nós chamamos de neogótico e está entre os maiores do mundo. Para que você tenha uma ideia, a capacidade de pessoas dentro da Catedral da Sé chega a 8.000 fiéis, então um número extremamente grande. Uma outra curiosidade muito importante sobre a catedral é em relação a essas torres que vocês estão vendo agora. Por quê? Apesar da inauguração ter ocorrido no ano de 1954, essas torres só ficaram prontas no ano de 1970. Entre as características do estilo neogótico, tem uma questão importante que você deve saber. É a verticalidade, ou seja, ao olhar para uma arquitetura gótica ou neogótica, a primeira coisa que você vai perceber é ter a impressão das torres estarem tocando os céus. Um outro ponto importante desse estilo de arquitetura é em relação ao uso dos vitrais. Para o quê? Para aproveitar a luz natural. E nesse caso, a Catedral da Sé tem uma história que remonta à própria ideia da cidade de São Paulo, a construção e a fundação da cidade de São Paulo durante o período colonial. Um outro detalhe muito importante sobre a Catedral da Sé é em relação aos seus sinos. O carrilhão de sinos que existe nessa catedral é de 61 sinos, sabendo que desses sinos, 5 são muito grandes e o mais pesado tem 5 toneladas. Uma outra curiosidade, essa é uma das mais conhecidas em relação à Catedral da Sé, é sua famosa cripta, ou seja, uma câmara subterrânea localizada no altar-mor da igreja, onde a gente vai encontrar sepultado lá ilustres pessoas da história de São Paulo e do alto escalão eclesiástico da Igreja Católica. Entre os nomes que merecem destaque é o famoso cacique Tibiriçá, um dos primeiros indígenas a se converter ao cristianismo e que está enterrado lá na cripta. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal da AFACE e acompanhe nossas redes sociais. Eu sou o professor Alexandre Claro, no programa História Viva, onde cada lugar tem uma história. Um grande abraço!